boa tarde. Boa tarde. É muito gratificante recebê-los no nosso primeiro podcast da Supera. E abrindo com o Outubro Rosa, que é um mês que eu acho que de todos os meses do ano que a gente dedica ao câncer, o Outubro Rosa é o mais conhecido, é o mais falado, é o mais colorido. Então, é muito bom estarmos aqui para falar um pouquinho sobre isso. Então, temos hoje como convidados o Dr. Mackey, a doutora Estela e a doutora Fran. Quero que fale um pouquinho de vocês, dessa trajetória na oncologia dentro da Supera, para depois nós começarmos a falar propriamente da oncologia, do câncer de mama. Dr. Mackey. Olá, boa tarde a todos, Manu, a doutora Estela, a doutora Fran. Então, a nossa história já começa há muito tempo, né? Então, o ano passado fez 10 anos, né, de Supera em Chapecó, né? Motivo de muito orgulho para nós todos que trabalhamos na clínica, no sentido de poder proporcionar para a população do oeste catarinense, não só Chapecó, mas todas as cidades, toda a região oeste, né, uma medicina de alta precisão, alta qualidade, né, e com bastante humanismo, né, dentro do tratamento médico, tratando principalmente pessoas e não só doença, né, neoplasia, né. Esse é o nosso orgulho, né, Dr. Mackey? Exatamente. E doutora Estela? Eu trabalhei em Chapecó muitos anos atrás, saí da região por 12 anos e quando voltei fui super bem recebida de volta. Eu já conheci o Benito, que é um dos sócios e fundadores da Supera. Dr. Mackey conhecia de nome e o Benito nos apresentou e foi parceria de cara nós dois. A gente se entende super bem. Eu brinco que o Mackey é meu irmão, que a vida me trouxe. E a Supera cresce muito, é muito importante. O que a gente mais tem é pacientes, mulheres com câncer de mama. A Supera ela vem trazendo toda uma estrutura da nossa equipe multi que nos dá uma tranquilidade para a gente poder atuar. Então, eu sou muito grata e muito feliz de fazer parte dessa família, que eu chamo que é uma família, que a nossa família Supera. Então, eu vim muito feliz e estou muito feliz de estar de volta em Chapecó. Muito bom. E nós, então, nem fala, né? A gente já 6 anos, né, Mackey? Faz tudo isso. Quanto? Já. 6. Meu Deus do céu. Jesus, agora não vou mais embora. Não, Deus livre. E doutora Fran, que está com um pequenininho em casa, né? É verdade, maternidade recente. Eu tive o prazer de voltar para Chapecó depois de alguns anos fora fazendo especialização, há cerca de 1 ano, sendo muito bem recebida pelo Mackey, pela Estela, pelo Cristiano, pelo Benito, que foram meus professores aí na época da graduação. Então, é uma alegria bastante grande estar aqui. Quando veio o nome da Fran, já tinha um asterisco, assim, é ela que a gente quer. Exatamente, né? É isso aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre câncer de mama, desmistificar algumas coisas que a gente escuta nos consultórios, né? E acho que é importante. Dr. Mackey, tu podia explicar um pouquinho para nós o que é o câncer de mama? Para começar, eu acho que seria interessante. Ok. O câncer de mama, como qualquer outro tipo de neoplasia, câncer, né? Ele se caracteriza por uma proliferação, um crescimento desordenado das células, né? Essas células vão... Porque o normal da célula ela é formada, ela cresce e ela tem um período de vida e ela morre. Assim é feito com as células da nossa pele, do nosso cabelo. O cabelo, por exemplo, tem um tempo de meia-vida de 3 meses, né? Então, o normal é a célula crescer, desenvolver e morrer. No câncer, a célula cresce, se desenvolve de forma desorganizada e acaba não morrendo. Ela vai se proliferando e vai se espalhando. Então, o que causa esse crescimento desordenado tem agentes internos e externos. Então, os externos é o meio ambiente, hábitos de vida, tabagismo, alcoolismo, que são os fatores de risco, né, para os cânceres, principalmente mama, que é a obesidade, alcoolismo, né, o tabagismo está relacionado com isso, né, sedentarismo. E tem os agentes internos, que é do corpo da gente, que a gente nasce com ele. Por exemplo, alterações genéticas. As pessoas nascem com um gene mutado. Por exemplo, o BRCA1, BRCA2. O que é o BRCA1 e o BRCA2? É o nome do gene maior causador do câncer hereditário, aquele câncer que passa de geração em geração, né? É bom lembrar que 90% dos casos de câncer de mama não tem origem hereditária, é de origem
a gente chama esporádica, ou seja, é meio ambiente interferindo É bem relevante esse dado, né? Porque todo mundo acha que o câncer vem um fator genético é o principal causador, e não é. Não é, é a exceção, é 10%. Por isso, a história que às vezes a paciente diz assim, eu não me preocupo em fazer o autoexame, não me preocupo em fazer os exames de mamografia, ultrassom, porque não tem ninguém na minha família com câncer. Ela não se aplica, porque na maioria das vezes não tem realmente, né? Então, A grande maioria. a grande maioria, 90%. Então, agentes externos e internos causando esse crescimento desordenado do câncer. E por isso que a gente fala da prevenção é tão importante, porque nós temos uma parcela muito grande na questão dessa construção desse tecido, digamos assim, né, desordenado. Então, a prevenção que a gente fala tanto e bate na tecla, e por isso um mês dedicado a ele, né? E a incidência do câncer de mama no Brasil e na região nossa, Dr. Mackey? Então, assim, no Brasil, a maior incidência de câncer, excluindo o câncer não melanoma, o câncer de pele, né? É o câncer de mama. Então, é a neoplasia mais comum nas mulheres, né? Certo? Então, a incidência, segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, né, para 2024 é em torno de 75 mil mulheres, ou seja, 75 mil casos novos de câncer no Brasil. É bom lembrar também que o estado com maior incidência de câncer é Rio de Janeiro e Santa Catarina, né? Santa Catarina estava em segundo lugar, com quase 100 casos para cada 100 mil mulheres, mas a princípio está sendo aventada a possibilidade talvez até de Santa Catarina passar para primeiro, né? Isso devido ao diagnóstico, as mulheres procuram mais o diagnóstico, fazem mais exames e também pela maior incidência, né? Certo? Por que está aumentando a incidência de câncer? A expectativa de vida das mulheres está aumentando, né? Graças a Deus, mas com isso também vem as questões das doenças que geram com o envelhecimento, dentre elas o câncer, né? Eu acho que nessa próxima ideia, nesse próximo triênio, que o câncer ocupe o primeiro lugar de causa de morte, né? Passando as doenças cardiovasculares, porque até o tempo era doença cardiovascular. Então, isso só vem, na verdade, afirmando isso tudo que o Dr. Mackey está falando, que ele passa a ser. Então, é um alerta e uma preocupação também. E, doutora Estela, quando a gente pensa em sinais e sintomas iniciais, assim, tem alguma coisa que a mulher que está em casa nos ouvindo, que ela possa trazer como um alerta, pensando nessa construção? Eu sempre falo que a primeira coisa que a gente tem que aprender a se olhar e se entender. Nós, mulheres, se olhar no espelho e nos entendermos. Uma das coisas que chama bastante atenção, que é importante, um dos sinais, é a retração de pele. Às vezes, um nódulozinho mesmo pequeno pode fazer uma retração do mamilo ou da pele dela, que são os ligamentos de Cooper que estão sendo retraídos, e é um nódulo normalmente maligno que tem essa capacidade. A saída de secreção do mamilo também é uma coisa importante. A gente sempre prestar atenção quando faz o autoexame, faz a expressão, a saída do líquido que sai. Se ele é sero sanguinolento em água de rocha, que são os dois que levam a maior risco de câncer de mama. A presença de nódulos, sentir nódulos palpáveis. Os nódulos só se tornam palpáveis acima de 1 centímetro. Então, perceber que tem esse nódulo palpável. A gente também fala de um sinal bem específico e muito característico da mama, que é a mama em casca de laranja, que é o aspecto do edema que o câncer tem a capacidade de fazer na pele da mama da paciente. Então, são algumas coisas que no dia a dia, você se autoexaminando, se olhando no espelho, você já pode se ajudar a tentar encontrar. Então, o autoexame não exclui a mamografia e a mamografia não exclui o autoexame. Não. É um casamento. Na verdade, a gente tem que se conhecer, Sim. Nós mulheres, porque assim, fazer só uma coisa ou outra coisa, você acaba podendo negligenciar algum sintoma ou alguma coisa que tu poderia ver precocemente. Por mais que a gente faça a mamografia, para mim, como radiologista de mama, sou apaixonada e acho que a mamografia é fundamental, tem Sim. que fazer, é necessário, é importante, depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas se autoconhecer, entender a sua mama, levantar a mão até em cima da cabeça, olhando no espelho e vendo se tem algum tipo de retração, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Precisa saber se conhecer. E a mamografia hoje, ela é indicada a partir de que idade? Como é que a gente Nós tem estamos falando de Sociedade Brasileira de Mastologia, então, tanto eu quanto o Mackey somos sócios, nós fazemos parte dela. Na Sociedade Brasileira de Mastologia, no Colégio Brasileiro de Radiologia, mamografia anual a partir dos 40 anos. Certo. O INCA, ele fala diferente disso, ele dá outra opção de fazer a partir dos 50 anos até de 2 em 2 anos.
nem eu, nem o Mackey, tenho certeza disso, não temos coragem para isso. A mamografia, principalmente as mamografias digitais, elas nos ajudam a encontrar microcalcificações, que pode ser o câncer inicial de mama. A gente está chegando muito antes. Um câncer in situ, como a Fran depois deve falar sobre isso, é muito mais fácil de tratamento do que um câncer invasivo. Então, eu sempre vou querer ter a menor probabilidade dessa paciente ter uma metástase. Então, a mamografia, ela vem abraçar isso, essa necessidade. Não tem que ter medo de fazer mamografia, ela não dói. Não dói mesmo, porque eu também já fiz algumas e não dói mesmo. Se bem feita. O grande problema que hoje a gente tem no SUS é a dificuldade de vir os filmes para a gente avaliar. Então, hoje, eles têm mandado muitos filmes em papel. E a gente não consegue mais fazer as avaliações que a gente gosta de olhar. Eu gosto de olhar o filme, tenho a necessidade de olhar. E o SUS, não, quando eu pego uma paciente que eu vou fazer um ultrassom e vem com uma mamografia em papel, eu fico nervosa, porque eu não consigo dar a minha avaliação que eu gostaria. Tu falou do ultrassom, e o ultrassom ele complementa a mamografia? Isso é uma indicação médica ou isso pode... O paciente já pode ter essas solicitações juntas? Na verdade, assim, onde entra o ultrassom sempre será um complemento. Então, não sempre, claro, pacientes jovens abaixo dos 40 anos, às vezes a gente começa com ultrassom. Porque a mama é muito jovem, a mamografia nas mamas muito jovens, ela tem 95%, não vai enxergar. Tem coisas que eu não vou enxergar, né? Então, eu preciso de ultrassom para isso. Na verdade, solicitação médica. A gente o colega médico pode solicitar só a mamografia. Se a mama for extremamente lipossubstituída, não tem nada de parênquima mais, só gordurinha, não precisa de ultrassom. O ultrassom vem para complementar, na verdade, a mamografia. E a ressonância, que eu gosto, que eu sou apaixonada, a ressonância vem para fechar esses dois. Quando a gente tem situações que eu preciso dela, ela vai me ajudar a definir algumas coisas. É você que vai direcionar essa necessidade da ressonância. O mastologista também, não só eu como radiologista. Entendi, que pode direcionar. Então, aqui que tem, assim, além da mamografia, quais são os outros exames de imagem? Então, acho que a gente já falou um pouquinho, né? Nós temos a mamografia, nós temos a mamografia analógica, a mamografia digitalizada, a mamografia digital, nós temos a tomossíntese, que é uma coisa que a gente até já tem, mas ainda não foi autorizada pela ANS, a gente não está conseguindo em planos de saúde, mas a tomossíntese, ela vem, na verdade, para resolver a situação das mamas densas, as mamas muito densas, uma lesão de uma forma de distorção, eu não consigo avaliar tão bem mamografia, a tomossíntese, ela corta essa imagem mais vezes, eu consigo definir isso um pouco melhor. Vem a ressonância aí para cobrir tudo isso. O que a ressonância me mostra? A ressonância, ela me mostra a anatomia da mama. Ela me mostra exatamente onde a lesão está. Eu gosto muito de tumores em pacientes muito jovens, ter uma ressonância prévia. Ela vai me mostrar o tamanho real da lesão da mama, para eu poder entender melhor tudo que eu estou encontrando dentro, até para a gente entender essa questão de estadiamento cirúrgico e segmento posterior depois da quimioterapia. Me veio uma pergunta que normalmente os pacientes fazem com essa fala da Estela Mackey, porque às vezes o paciente ele chega com uma ideia que câncer de mama é uma coisa só, né? Que tu tem o diagnóstico de um câncer de mama e ele entra num pacote só. E a gente sabe que existem mais de quantos subtipos? 20, eu acho. Câncer de mama, não? Tem os tipos histológicos, né? Isso. Que é o carcinoma ductal, carcinoma lobular, carcinoma medular, papilífero, mas são diferenciações histológicas que, no fim das contas, acabam sendo tratadas da mesma forma, seja ela cirúrgica, indicação de quimioterapia, radioterapia, né? Sim. Mas o câncer mais comum de mama é o que se desenvolve dentro dos ductos mamários, que são os canalículos que têm a função de levar o leite, né, da glândula mamária até o mamilo. Né? Ali se desenvolve 80% dos cânceres de mama. Né? E a partir dessa imagem, eu tenho um diagnóstico e eu defino a conduta. E aí, essa parte que eu queria ver com vocês dois aqui, né? O que define a conduta? Porque, às vezes, o paciente chega assim e fala, mas a fulana operou primeiro, por que eu vou ter que fazer quimioterapia? Mas a outra eu vou ter que fazer rádio, eu não precisei fazer rádio. Então, como que a gente define a conduta a partir do diagnóstico do câncer de mama, doutora Fran? Então, essa é uma pergunta bem importante, porque, complementando a resposta do Dr. Mackey, quando a gente pensa em histologia do tumor, a gente pode pensar além e pensar, eu costumo dizer, no sobrenome do tumor. O tumor tem nome e tem sobrenome. Hoje é impossível nós tratarmos um câncer de mama sem conhecer o sobrenome do mesmo.
E isso já me diz respeito, já me traz respostas em relação ao tipo de tratamento a ser estabelecido, tá? Nós podemos ter tumores que dependem de hormônio, ter tumores que dependem de um outro marcador que nós chamamos de HER2, ter tumores que não dependem de nada disso. Além dessa parte do sobrenome do tumor, nós também levamos muito em conta a questão do tamanho das lesões, que aí mastologistas brilham nessa questão, e os linfonodos ou não doentes, isso é de extrema importância. De forma geral, tumores triplo negativos, tumores com HER2 positivos, tumores maiores e com linfonodos doentes, a gente sempre considera iniciar com quimioterapia. Tumores menores e com linfonodos livres de doença, a gente considera iniciar com cirurgia. Tá. E depois de fechado esse diagnóstico, que a gente definiu o tratamento, o paciente ele segue com o cirurgião e o cirurgião caminha para o oncologista e que define esse pós. Isso? E quando que o paciente vai precisar fazer uso da hormonioterapia, que eles falam bastante? Certo. A hormonioterapia ela é indicada para os pacientes que têm os tumores dependentes de hormônio, tá? Isso é num contexto da necessidade ou não de químio, o paciente sempre vai precisar usar esse tratamento posteriormente, geralmente 5 anos, tá? Isso é de extrema importância, a gente sabe que tem impacto tanto na sobrevida livre de progressão de doença, ou seja, de diminuir a chance desse tumor aumentar ou voltar, e mesmo da paciente viver aí muitos anos sem doença alguma. Ao longo dos anos, a medicina ela evolui, graças a Deus, a passos largos, né? E na oncologia clínica, na forma do que oferecer para um paciente do diagnóstico de câncer de mama, tu acha que ao longo dos anos teve uma mudança muito significativa? Com certeza. O que tu acha que mais trouxe de diferença, doutora? Nós saímos de um mundo no qual o único tratamento possível era a quimioterapia, com ou sem hormônio, para um mundo no qual hoje a gente pode pensar em terapias diferentes, como, por exemplo, imunoterapia, salvos os casos, mas imunoterapia que faz o sistema imune da mulher trabalhar contra o câncer, terapias-alvo, né? Terapias genéticas, como o Dr. Mackey falou no início, 10% dos tumores aí estão relacionados a alterações genéticas na mulher. Então, a gente tem hoje um tratamento voltado para essa alteração genética. Então, com certeza, isso trouxe um avanço importantíssimo para o tratamento das neoplasias. Muito mais efetivo, né? Muito vai no alvo do... Isso aí. E, Dr. Mackey, na cirurgia, quando a gente pensa na questão de reconstrução, elas trazem muito isso, em que momento que existe, né? Como que é feita a ideia de uma reconstrução mamária? É feito já no momento que tu tira a lesão, ou isso existe uma programação? Como que é feito o planejamento da reconstrução da mama? Ou é diferente para cada mulher, enfim? Não, Manu, na verdade, na medida do possível, a gente sempre tenta ofertar a reconstrução mamária imediata, né? Que é, você faz a mastectomia, nos casos que tem que fazer mastectomia, e já oferta a reconstrução mamária. É muito difícil hoje em dia, com as técnicas cirúrgicas novas, com as próteses recentes, de você não conseguir reconstruir uma paciente na hora, né? Salvo situações, por exemplo, um câncer altamente agressivo, como é o carcinoma inflamatório, né? Que é um câncer que cresce rapidamente e que você não pode atrasar o tratamento quimioterápico, radioterápico, porque a reconstrução ela tem, às vezes, esse problema. Acaba atrasando, às vezes, um pouquinho o início da quimioterapia em quem precisa. Então, você tem que analisar com bom senso, né? Se o paciente pode ou não fazer a reconstrução mamária e se não vai ser prejudicado por um atraso. Então, excluindo o carcinoma inflamatório, que é a exceção, vou dizer para você que em 90% das vezes você consegue reconstruir a mama, né? E também o paciente também tem que participar desse desejo, né? Porque tem muitas mulheres que acabam tendo um certo receio que se for fazer a reconstrução mamária poderá aumentar a chance. É uma questão assim, às vezes cultural, de estar prejudicando a cura, né?
E não é verdade, né? Então, após o tratamento do câncer, vem um impacto psicológico da mulher sem a mama. Então, eu sempre digo para o paciente, olha, nós temos que tratar o corpo, mas também a mente. E a reconstrução mamária passa por isso. A saúde é um bem-estar físico, social e mental. Né? Então, graças a Deus, hoje, com as técnicas novas, a gente consegue ofertar isso para todo mundo, inclusive para o paciente do SUS, né? Que é lei, né? O paciente tem direito à reconstrução mamária, né? Então, é nada mais justo, né? Oferecer para todas as mulheres, independentemente da questão social e econômica que ela está vivendo, né? Isso é fantástico, né? Porque tu pensa assim que quando tu pensa na mutilação que existe por trás de um tumor de mama, todas as questões emocionais que a gente sabe bem, tu poder ofertar algo que vai muito além, que quando tu vira essa página da tua vida, tu consegue estar com, né, com pelo menos... Mas sabe assim, o que eu vejo das pacientes, Manu? Elas vêm e dizem assim, doutora, eu quero só resolver o câncer. Agora, nesse momento, eu não quero pensar em nada, eu só quero resolver o câncer. Eu, não, calma. Vamos lá, vamos pensar que tem um logo depois. E passa muito rápido, né? Muito rápido. Daí, quando a gente tem as mamas grandes, né, quem tem as mamas que a gente tem que simetrizar, porque às vezes com a radioterapia a gente reduz uma mama e a outra mama fica pendular e grande, uma caída e outra, né? Então a gente já tem que vir trabalhando a cabeça delas nesse sentido também, assim, porque elas vêm e dizem, eu só quero resolver o câncer. Não, calma. Dá para fazer tudo junto. A gente tem como fazer, depois a gente conversa, explica, elas entendem e aceitam, né? Porque elas, na hora do impacto, a maioria delas chega e fala, eu não quero mais nada, só quero resolver. E depois elas vêm, elas entendem de novo, a gente pede para vamos conversar, vamos explicar. Aí elas acabam entendendo mais essa questão também. O que a Estela está passando é aquilo que a gente sempre tenta fazer na medicina atual, né? O compartilhamento da decisão, né? Você tem o paciente na sua frente, você tem a família, o médico expõe a parte técnica, né, do que é melhor, e às vezes tem mais de uma opção, estão corretas, às vezes preservar o seio está certo, como também pode optar em fazer a mastectomia. O médico oferta a parte técnica e o paciente também decide junto, né? Então, é um compartilhamento de decisões. O paciente cada vez mais participando junto, né? Isso é muito importante, porque ele participa do processo de cura, né? Então, ele tem um poder também de decisão, né? E na tomada de decisão também. Para algumas situações, né? Por exemplo, se o paciente tem indicação de quimioterapia, o paciente não tem como ficar argumentando, ele vai ter que fazer porque precisa, né? Se é antes ou é depois da cirurgia, é uma questão estritamente técnica, né? Então, o paciente acaba entendendo e isso fortalece ainda mais a relação médico-paciente e toda a equipe, né? Mas com certeza. Eu sempre digo, quando o paciente ele entende o que acontece, ele só vai entender quando tem essa escuta da parte médica, a decisão ela é muito mais tranquila, muito mais assertiva e muito mais entendendo do resultado sem esses monstros. Porque eu sempre digo que os monstros vêm daquilo que a gente não sabe, daquilo que a gente não entende. Então, quando tu consegue ter isso muito bem claro, e eu conheço a capacidade técnica dos três que estão aqui comigo, eu sei que do outro lado da mesa tem, por mais que assuste tudo isso, existe uma luz muito grande no fim do túnel, né? E graças a Deus o câncer de mama hoje tem uma resposta muito boa, né, de terapêutica, de que a vida segue depois muito bem. Doutora Fran, quando a gente pensa em estudos genéticos, acho que até o Dr. McKay também, quando que é indicado o paciente, porque isso é uma coisa que, né, a Supera a gente tem estudos genéticos lá na clínica que a gente consegue oferecer para o paciente. Mas quando que a gente oferece? Quando que o paciente, quando que há benefício em fazer esse estudo genético? Quer uma que responder isso, Fran? O ideal, no mundo ideal, né, que a gente não vive nisso, seria ofertar o estudo genético para todo o paciente, né? Mas isso não é realidade no Brasil e desconheço algum país. Então, de forma prática, a gente orienta a realizar o teste genético em pacientes, por exemplo, que já tem uma história familiar de primeiro grau, né? Mãe, irmã, filha. Pacientes que têm o subtipo do câncer de mama chamado triplo negativo, né? Então, basicamente nesse sentido. Triplo negativos e pacientes com histórico familiar e pacientes sem histórico familiar, mas que têm uma idade abaixo dos 50 anos. Né? Basicamente seriam essas indicações mais importantes, digamos assim. Né? Sim. E
dependendo do resultado, se toma a conduta, certo? Sim, por exemplo, a paciente fez um teste genético. Por exemplo, ficou reconhecido assim mundialmente o caso da Angelina Jolie. Isso. O que foi a Angelina Jolie? A atriz americana, ela teve a mãe com câncer de mama, salvo engano, e uma tia, irmã da mãe, com câncer de ovário. Ela fez o teste genético pelo histórico familiar e mostrou que ela tinha mutação do BSA, que é aquele gene causador de 50% dos casos de câncer de mama e ovário. Então, ela tinha a mutação. Não quer dizer que ela ia desenvolver 100% o câncer, mas ela tinha 90% de chance de desenvolver o câncer ao longo da vida. Então, ela fez o quê? Ela retirou as mamas, ela fez, a gente chama de mastectomia redutora para câncer de mama, para risco, né? Então, no paciente que já está com o diagnóstico firmado de câncer de mama e que tem um teste genético mostrando mutação, alteração genética, é um paciente que não poderá ficar com as mamas. Ele vai ter que tirar tanto a mama doente como a mama contralateral. Basicamente, esse é o efeito prático, né, na questão do teste genético. Porque às vezes elas vêm dizendo assim, ó, quero tirar as duas. Entende? Isso eu escuto muito isso. Eu já quero tirar as duas. Isso é o medo, né, Manu? É o medo do paciente, é o desconhecimento, né? E conhecimento é poder, né? E o conhecimento passa por fazer uma avaliação médica e o paciente também poder estar estudando, né? Então, o teste genético oferece isso para os pacientes, mas é desaconselhável a gente indicar mastectomia em pacientes que não têm o teste genético. E da mesma forma que é desaconselhável indicar mastectomia em pacientes com câncer de mama e que tenham possibilidade de preservar o seio. Porque hoje, a nível mundial, a cirurgia mais realizada, graças a Deus, é a preservação da mama. Então, a cirurgia chamada quadrantectomia, setorectomia, que foi desenvolvida na década de 1980. Já estamos 40 anos. Então, nos países desenvolvidos, países de primeiro mundo, a maioria das mulheres, quando possível, preservam o seio. Então, isso passa por uma questão muito cultural, né? O medo que se ficar com a mama o câncer vai voltar. Desde que bem qualificada, a cirurgia indicada e estadiada, a chance de cura preservando o seio ou não é a mesma. Então, nós, na prática clínica, eu consigo, na maioria das vezes, preservar o seio do que fazer mastectomia. Isso é muito importante trazer, porque eu vejo que existe uma construção um pouco torta sobre isso, sabe? A ideia de que tirando não tem mais chance, reduz, independente do que for. Então, informação, né? Informação. Quando eu penso no tratamento de câncer, eu tenho cirurgia, radioterapia, quimioterapia e eu tenho mais um hoje, que é a imuno. Ela entra como uma quarta. Eu classificaria como cirurgia, radioterapia e tratamento sistêmico. Dentro do tratamento sistêmico, a gente tem todas as classes de medicações que podem ser utilizadas. Aí sim, quimioterapia, imunoterapia, hormonioterapia, terapia-alvo, terapia genética. Aí entram essas outras classificações. Porque, né, como veio muitas nominações diferentes, acaba confundindo, porque o paciente às vezes não sabe, né, para o que ele está fazendo, né? Com certeza. Mas eu costumo orientar os pacientes dentro desses 3 pilares. Perfeito. Aí eu acho importante também comentar que hoje toda a oncologia tem evoluído no sentido de discussão multidisciplinar dos casos. Então, muito bom que a gente sempre consegue fazer isso dentro do nosso trabalho para tentar oferecer sempre a melhor decisão terapêutica para o paciente. Isso que nós havíamos comentado de como começar o tratamento, como evoluir com o tratamento, é uma decisão sempre conjunta e de extrema importância. Perfeito, perfeito. A radioterapia, ela entra em que momento do tratamento? Ela entra, não é para todos os pacientes? Não. Quando que ela entra, quando que ela é indicada, doutora Franco? Ou Mackey? Não, eu respondo. Então, assim, de uma maneira bem prática, o paciente preservou o seio, ele vai fazer radioterapia. Tá. Salvo situações de pacientes, às vezes, com uma idade mais avançada, né? A partir dos 75 anos de idade, você analisa caso por caso. Mas, de uma maneira geral, preservou o seio é igual fazer radioterapia. Quando a mulher faz a retirada da mama, a mastectomia, alguns casos, mesmo retirando a mama, vai ser necessário fazer radioterapia. Daí vai depender do estadiamento. O que é o estadiamento? O grau da doença. O paciente vai depender do tamanho do tumor,
vai depender do estado dos linfonodos, os gânglios, né, as ínguas, né, na axila, certo? Então, quando você quando eu vou preservar o seio, eu digo, olha, a senhora tem condições de preservar o seio, eu já explico. Após o tratamento cirúrgico, você também vai fazer a radioterapia, já para explicar para o paciente, né? Então, é um tratamento que antigamente era longo e extenso, e hoje, com as novas técnicas de radioterapia, ele ficou muito mais curto, né? Tem tratamento hoje que você faz em 5 dias de radioterapia, né? Era 30 sessões diárias, né? Uma por dia, então dava 45 dias quase, e hoje você faz, às vezes, em 5 dias. Em alguns casos, pode fazer uma dose só, né? Uma dose só, mas o normal é durar em torno de 15 dias, né? 15 sessões da radioterapia. Mas igual reduziu muito também. E os efeitos colaterais, Isso, né? a pele, que antigamente ficava bem queimada, bem danificada, hoje praticamente... Tinha uma retração, que é aquela retração... Mas era a técnica antiga, né? Com os aparelhos chamados a radioterapia de cobalto, na década de 80, 90. Evoluiu muito, né? A radioterapia para todos os tumores, não só mama, né? Certo? Chamada radiocirurgia. Hoje em dia você trata tumores cerebrais, em vez de ficar abrindo o crânio, né? Você faz com radioterapia, né? Então, que é chamada radiocirurgia. Você vai lá, localiza através da tomografia o tumor e faz a radioterapia, né? E mata o tumor, né? Da próstata também é a mesma coisa, né? Então, as evoluções que a gente traz, né? Quer falar, Estela? Não? Quando a gente pensa em prevenção, que eu acho que é uma das coisas muito importantes que a gente traz aqui, né? Porque normalmente a gente recebe o paciente após um diagnóstico. Então, quando a gente pensa em diagnóstico precoce, eu já tenho um diagnóstico. Então, a partir disso, eu tenho uma conduta médica. Mas acredito que seja um dos objetivos gigantes da Supera também, é pensar de que forma essa equipe tão gigante, né, que nós temos lá dentro, pode contribuir orientando e trazendo na mentalidade de que forma trabalhamos a prevenção do câncer. E é claro, nós estamos falando do Outubro Rosa, a gente vai dar uma ênfase maior para a questão da prevenção do câncer de mama mesmo. Eu posso falar um item que é muito particular, que eu falo sobre a questão do controle de peso. Porque a gente tem que colocar a obesidade hoje como uma doença, né? Ela tem um CID, então a gente não está aqui para... Né, mas é realmente para trazer o que é real. Então, a obesidade hoje ela é uma das principais fatores de risco que a gente pode pensar em termos de câncer de mama, por esse comportamento hormonal que o câncer de mama tem. E, então, ela entra também como uma questão pós-tratamento, que a gente tem alguns estudos muito, muito bons, que os pacientes que têm um sobrepeso, a obesidade, num pós-tratamento, ele aumenta em 60% as chances de recidiva. Então, isso é muito importante a gente trazer esse dado para o paciente, que entenda que quando a cura vem, ela tem uma responsabilidade gigante sobre o que ela vai fazer da vida dela após esse capítulo dessa história virar. Então, o medo da recidiva, ela permeia os pacientes até os 5 anos, até os 10 anos, mas tem uma responsabilidade que é dela. Então, essa busca por uma qualidade de vida, né, um controle na alimentação, uma vida mais saudável, ela tem que entender que isso vai ter que fazer parte, porque é um dado bem forte quando a gente pensa, né, que 60% aumenta as chances. E o que eu sinto assim nas pacientes quando elas fazem o diagnóstico? Elas chegam e falam assim, o que eu fiz comigo até agora? Entendeu? Normalmente elas chegam sabendo que não estava legal a qualidade de vida, como estava a vida, porque tanto eu quanto a Maquei, que a gente que faz os diagnósticos, a gente vê muito assim as pacientes virem super agitadas. Eu e Estela, eu sempre tento entender de onde o câncer veio. E eu sempre descubro de onde ele veio. É uma questão familiar, emocional, estresse, má alimentação, obesidade, alcoolismo. Conjunto, né? Mistura tudo, né? Tem toda essa mistura. E elas olham para a gente e falam, agora eu entendi, me deram a oportunidade, vamos lá. E é isso mesmo, assim, isso é importante. Eu busco muito isso nelas e falo, a gente está aqui para ajudar. A gente não é muito exemplo também, né? Porque faz um monte de coisa errada também, mas pelo menos atividade física e cuidar da alimentação a gente tenta. Então, já tem 2 itens: atividade física e alimentação. Eu treino. Não fumar. não fumo, já ajuda, já tem. Não bebo, Não é então tá tudo de certo. álcool. É isso aí.
E um controle hoje é uma questão emocional também, que a gente sabe, né? Que fala assim, evitar o estresse é quase uma piada, que a gente pode rir agora no final, mas tentar ter válvulas e gatilhos para que a gente possa esvaziar um pouco essa questão dos estresses e das terapia, que para mim, terapia é vida. Ok, eu acho que nós podíamos pensar um pouquinho nós já estamos com 30 minutos de conversa, sobre a pesquisa clínica, que também a Supera tem uma ala gigante, que foi um dos marcos muito importantes que a gente trouxe para Chapecó e toda a região, porque nós não tínhamos isso aqui, que foi a questão da pesquisa. Então, trouxemos algumas coisas, alguns itens muito importantes na época do Covid. Então, né, nós batemos algumas metas aí a nível Brasil de pacientes na época do Covid. E a pesquisa clínica, doutora Fran, na mama temos, como é que funciona, o que é isso? Vamos lá. A gente conversou um pouquinho no decorrer desses 30 minutos sobre os avanços do tratamento dentro do câncer de mama, da oncologia como um todo. E nada disso seria possível se nós não tivéssemos a pesquisa clínica, tá? Hoje, todos os tratamentos, tudo que a gente conversa, tudo que a gente discute com a paciente é baseado em medicina, baseada em evidência mesmo, né? E isso vem a partir de estudos clínicos, que são desenvolvidos por centros de pesquisas como o nosso, tá? Então, é de extrema importância. Nesses estudos, os pacientes, eles precisam fechar determinados critérios e, a partir disso, recebem ou não determinados tratamentos. Os resultados em decorrência desses tratamentos são avaliados de uma forma muito criteriosa e esses resultados, então, definem ou não o estabelecimento de novas diretrizes terapêuticas, novos direcionamentos de tratamento. Então, acho que é uma grande vitória para a nossa região ter um centro de pesquisa perto. Eu brinco que é um mundo em Chapecó. Exatamente. É um mundo veio para nós. Né? Então, a oportunidade de oferecer às nossas pacientes o que o mundo está estudando e trazendo de uma forma gratuita, que é importante. Eu acho que é importante também, talvez brevemente explicar para a pessoa leiga o que é a pesquisa. Né? Nesse exato momento, quem está usando uma droga contra um medicamento contra um câncer, seja ele qual for, ele já foi testado há muitos anos atrás. Então, como é que faz? Você pega pacientes e tem uma droga que está sendo estudada. Então, o que é mais estudado hoje em dia é a neoplasia. E dentro da neoplasia, câncer de mama. Então, tem vários estudos a nível mundial sendo feitos. Muitos desses vai dar certo, vai dar resultado para a cura e outros não vão dar. Então, você trata os pacientes e aqueles que você obtém cura, que mostra fase 1, fase 2 e fase 3, você replica na população geral. Então, a pesquisa ela vem com essa oportunidade de oferecer para os pacientes, quando eles não têm mais uma droga que está agindo no corpo, de oferecer algo novo. Então, o paciente ingressa na pesquisa recebendo uma droga que está sendo feita, às vezes, a nível mundial. Ele contribui com a ciência, né? E ele pode receber o que em troca? A cura. E é importante que se diga também que a pesquisa, a droga que é ofertada na pesquisa, ela não está para compra, o paciente não compra, não está acesso ao SUS, o SUS não o fornece e muito menos o plano de saúde. Então, o paciente, quando ele ingressa na pesquisa, ele ingressa com um termo de consentimento, ele sabe que vai participar e tudo que é relacionado com a pesquisa, exames de imagem, exames de sangue, transporte, às vezes o paciente mora numa cidade 100 km de Chapecó. Ele vai vir para Chapecó, o transporte, a comida, todo esse deslocamento vai ser pago pela pesquisa, mas isso para o paciente aqui e em qualquer lugar do mundo. Então, o paciente não tem custo nenhum, nem para o poder público, né? Porque o erário não vai estar gastando, nem para o convênio, nem para ele. Então, é uma coisa fantástica a pesquisa, porque às vezes o paciente não tem mais nada, o médico fica numa situação angustiante, não tem mais o que oferecer. Mas tem a pesquisa que às vezes não tinha em Chapecó, tinha que ir para São Paulo, Porto Alegre, Curitiba. E hoje não, hoje temos aqui em Chapecó um centro de pesquisa que você pode ofertar uma medicina de altíssima qualidade, coisa que não vislumbrávamos há pouco tempo em Chapecó. Então, veja bem, mas isso só acontece porque tem as pessoas que montam o centro de pesquisa, né? O time de pessoas que estão com isso tocando, né? Os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem,
e principalmente pela colaboração dos pacientes. Dos pacientes. Os pacientes têm que participar. E eles entendem isso, que a gente está ali para ajudar eles. Né? E eles estão para ajudar a medicina e a medicina está para ajudar eles. É o ganha-ganha. Né? Sim, exato. Acho que isso é muito importante. Ele não vai deixar de fazer o que já existe na medicina. É uma oportunidade de ter algo a mais que ele não teria de nenhuma outra forma. Exatamente. E totalmente, de novo, né? Totalmente gratuito. Gratuito. Né? Sem Pesquisa, custo. o paciente não gasta absolutamente nada. Né? Isso é fantástico. E nós temos algo para câncer de mama na pesquisa, da pesquisa na Supera? Já falou dos dois? Oi? Temos, Tu já falou temos dos os dois estudos, Nós temos né? 2 estudos abertos hoje na Supera, tá? Um estudo seria mais para o câncer de mama triplo negativo, no contexto da paciente que já operou, que já fez a quimioterapia após ou antes da cirurgia. Aí a gente avalia os critérios e entende se ela pode ou não entrar nesse estudo para receber uma medicação a mais, uma vacina. Uma tá? vacina. Um estudo muito interessante que se as pacientes pensarem que se enquadram nesse estudo, é só entrar em contato, a gente organiza e vê os casos e avalia se tem ou não elegibilidade. E um outro estudo, que aí é no contexto da paciente que tem os receptores hormonais positivos, que a gente comentou anteriormente. É aquela paciente que já fez todo o tratamento para seu tumor, fez químio, geralmente, e aí está usando o seu comprimido aí por 5, 7 anos. Essa paciente a gente avalia com detalhes também para ver se se enquadraria para receber um outro remédio. Fantástico. Eu acho que a doutora Franciele comentou, mas eu vou enfatizar, né? Não é todo paciente que vai participar da pesquisa. Isso. Ele tem critérios para inclusão, né? Então, infelizmente, às vezes o paciente vem, é feita uma análise e infelizmente ele não se enquadra na pesquisa porque ele já usou outras drogas, enfim, tem todo um critério técnico que é exigido para que tenha eficácia aqui em qualquer outro centro. Então, o paciente que às vezes é chamado e não consegue participar da pesquisa, não é porque o centro de pesquisa não quis, é porque ele não teve os critérios, né? Entendeu? Então, é da mesma forma que existem as vacinas, né? A tal idade, tu faz vacina, a partir de tal idade, não, né? Certo? Então, tinha uma vacina contra a dengue, por exemplo. Até pouco tempo atrás, essa vacina tu tinha que fazer o quê? Se teve dengue, não poderia usar a vacina, né? Agora já tem vacinas que podem ser usadas tanto para a pessoa que teve dengue como não teve. Então, eu acho que nós tivemos isso na época da dengue, do Covid, bem, né, o que pode, o que entra. Isso, exatamente, né? Tem a idade, o fator limitante da idade, né? Assim vai. Mesma coisa a doação de sangue. Para você doar o sangue, você tem que ter um peso mínimo, né? E outros critérios, né? Então, às vezes, a pessoa vai de boa vontade, mas não consegue doar. Né? Acho que a pesquisa clínica ela é tão positiva que ela é criteriosa para ser nesse sentido. Então, isso traz a credibilidade que a gente precisa para tornar todos os tratamentos e terapias aí dos pacientes o mais positivo possível. E a gente é cobrado disso do centro de pesquisa, né? Se você começa a trazer pacientes que não se enquadram de forma técnica, eles vão analisar, bom, esse centro de pesquisa não trabalha a sério, né? Então você é desqualificado, então você tem que entregar, é medicina isso é ciência, não é invenção. Então ali as coisas funcionam do ponto de vista assim, muito metódico, técnico, porque da mesma forma que é feito aqui em Chapecó, está sendo feito da mesma forma no centro de pesquisa dos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália. Então a gente quer continuar oferecendo isso para a população toda aqui do Oeste Catarinense. A gente tem que trabalhar de forma séria, senão tu não consegue fazer uma medicina. Mas isso a gente sabe fazer, né? Com certeza, né? Isso a gente sabe fazer. Trabalhar de forma séria. Gente, deu nosso tempo, sabiam disso? Meu Deus. Eu não sei se vocês querem contribuir com mais alguma fala no final. Bom, já que tu já deixou a deixa, né? Aqui, né, Maquei? Eu queria só, bem brevemente, dizer, Manu, que o acolhimento e a escuta adequada do paciente em qualquer tipo de doença, seja ela oncológica ou não, eu acho que é fundamental, né? Então, isso ajuda no entendimento do paciente da doença e da cura. E isso, na clínica, ali na Supera, a gente faz com muito cuidado, né? Então, de novo, eu abri a fala e vou fechar. A gente trata primeiro pessoas e depois a doença. É assim que a gente faz uma medicina de qualidade, curativa e, principalmente, hoje em dia, né, humanizada.
fantástico, amei. Estela, obrigada pela Obrigada. presença. Terão outras, Vamos lá. né? Terão juntos. outros podcasts. Estamos juntos. É Muito interessante esse obrigada pelo formato. convite, Manu. Muito bom? bom, adorei. Eu gosto. Fran, obrigada. Obrigada pelo convite, foi um prazer. Enorme. Turma Key, obrigada. Obrigado. Então tá, gente. Muito obrigada. Até o próximo podcast. Será um Novembro Azul. Então, um beijo para todo mundo.